E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, novamente, eu estarei trazendo posições acionárias de grandes fundos de investimento, trazendo participações importantes e relevantes de famosos fundos para você ter noção do que os gestores e os grandes investidores estão de olho. Nesse vídeo, o fundo escolhido é o fundo do Alaska Black, um fundo que já foi muito mais famoso entre 2017 e 2019. Nesses últimos anos, depois de todo esse tempo com a bolsa de valores empacada, muitas pessoas pararam de falar do Alaska, mas ele continua ativo e está tendo uma rentabilidade até que interessante, pelo menos se tratando apenas desse ano. Então, olhando a rentabilidade do fundo, pelo menos nos últimos 5 meses, a gente vê que tem uma valorização interessantíssima de mais de 75%, no caso nos últimos 6 meses, uma valorização bem alta. Porém, quando olhamos no longo prazo, infelizmente eles nunca mais conseguiram voltar para a mesma performance que estavam tendo em 2020. No início de 2020 foi o auge do fundo. Depois, com a chegada da pandemia, eles nunca mais conseguiram recuperar. Porém, quem comprou agora no início desse ano, certamente está tendo uma valorização muito interessante investindo no Alaska. Ou seja, ou você perde muito ou você ganha muito com o Alaska. E olhando as posições acionárias, a gente tem acesso ao último mês, no mês de dezembro de 2024. É o último mês que a gente tem acesso. Ou seja, 6 meses para trás. Então, muita coisa pode ter acontecido ao longo desse tempo, porém, dificilmente as posições acabam sendo muito alteradas, já que eles seguram posições durante muito tempo. Olhando da menor posição até a maior, a gente percebe que a menor de todas é a São Carlos, a SCAR 3, depois vem as lojas Renner, vem Gerdau, BTG Pactual, GGBR, que é a Gerdau, porém outro código, outro ticker. Temos as lojas Quero Quero, Banco do Brasil, Braskem, Login, Iochpe Maxion, Petrobras, Rail 3, que é a Rumo, Pomo 3, que é a Marco Polo, e finalmente chegamos na 10ª maior posição, que está na Raizen, a Raiz 4. Onde nesse mês de dezembro de 2024, eles venderam mais de 700 mil ações da companhia e embolsaram mais de R$1 milhão com essa operação. Ficaram com mais de 7,8 milhões de ações acumuladas e um valor de mercado naquele mês que equivalia a 17 milhões de reais, 2,67% da carteira naquele tempo. E se a gente olhar a cotação atual é de 1,68. Então, no caso da Raizen, se essa posição atual de mais de 7 milhões de ações fosse mantida até agora, na verdade eles teriam menos dinheiro. Eles teriam em torno de 13 milhões de reais investido na Raizen, ou seja, houve uma desvalorização de lá para cá. A gente não sabe os movimentos que aconteceram nesses últimos 6 meses, mas eles estariam perdendo dinheiro se isso se mantivesse igual. E para quem desconhece, a Raizen SA atua como uma empresa integrada de energia no Brasil, Argentina, Paraguai e resto da América Latina, além da América do Norte, Ásia e Europa e também internacionalmente. Ela atua em 3 segmentos: marketing e serviços, açúcar e renováveis. O segmento de marketing e serviços comercializa combustíveis fósseis e renováveis por meio de uma rede franqueada de postos sob a marca Shell. Seu segmento de açúcar atua na originação, produção, comercialização de açúcar. O segmento renováveis origina, produz e comercializa etanol, produzindo e comercializando bioenergia, revendendo e comercializando energia elétrica e produzindo e comercializando energia solar e também biogás. Olhando 4 fatores importantes da empresa, segundo o Investinpro, infelizmente a empresa está operando com uma carga de dívidas extremamente elevada, queimando caixa de maneira muito intensa e sofrendo com margens fracas de lucro bruto. Entretanto, é um player proeminente no seu setor, algo positivo. Se tratando de potencial de upside, o upside, segundo o Investinpro, seria de 18,4%, com o preço-alvo de R$ 1,99, sendo que a ação está sendo negociada a apenas R$ 1,68 no momento atual.
Olhando métricas importantes da empresa, percebemos um retorno de dividendo baixo de apenas 3%, relação PL negativa dado o prejuízo, receita bem alta de mais de 200 bi, algo extremamente elevado, porém um prejuízo de mais de 4 bilhões no acumulado anual. E antes de continuar o vídeo, eu gostaria de oferecer a plataforma que eu utilizo para fazer as minhas análises de ações, onde tem informações que eu passo aqui nos vídeos e também informações que eu não passo aqui nos vídeos. Informações que dificilmente outros sites passam para você, investidor, ter acesso. Informações bem detalhadas sobre o valuation das empresas, movimentações de grandes players do mercado, posições acionárias relevantes, carteiras de investimento recomendadas por inteligência artificial que te ajudam a escolher o melhor momento de compra e de venda, baseadas também no seu perfil de risco, desde o mais arrojado até o mais conservador. Tem também o Warren AI, que é uma inteligência artificial do Investing Pro que te ajuda a responder qualquer questão, qualquer dúvida que você tem com relação ao mercado de ações. Então, o Investing Pro é realmente extremamente completo e é perfeito para quem gosta de investir em ações e quer maximizar os seus ganhos no longo prazo, tendo informações que a maioria das pessoas por aí não vão ter. Se você estiver interessado, utilize o cupom aqui do nosso canal, cupom CADORIPRO, e você vai ter um desconto de 15% na sua compra do plano. Ou também utilize o link aqui na descrição para realizar essa compra. Enfim, pessoal, continuando com o vídeo. E a nona posição de maior relevância está na Petrobras, a Petro 3, as ações ordinárias da Petrobras, onde foram vendidas mais de 600 mil ações da companhia. Eles embolsaram mais de 27 milhões de reais com essa operação e ficaram com apenas 912 mil ações acumuladas da Petro 3, 35 milhões de reais naquela época investidos só na Petrobras, 5,65% da carteira de investimentos do Alaska Black. E é mais uma ação que eles estariam perdendo dinheiro em valor de mercado se mantivessem igual até agora. Eles teriam mais ou menos 31 milhões de reais, dado que o preço atual da empresa hoje é R$ 34,95 por ação. Então eles estariam perdendo dinheiro de lá para cá se mantivessem essa participação. A Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, explora, produz e comercializa petróleo e gás no Brasil e também no exterior. A empresa atua por meio de exploração e produção, refino, transporte, comercialização e gás e energia. A empresa tem expectativa de lucro líquido maior para esse ano, está pagando excelentes dividendos, não tão altos que nem no passado, mas ainda interessantes, é um player proeminente no seu setor e as obrigações de curto prazo superam os ativos líquidos da companhia, ou seja, praticamente quase só pontos positivos. Olhando a valorização da cotação da empresa nos últimos 10 anos, a gente vê que é excelente, quase 1000%, uma valorização de 906%. Lembrando que o site Investing Pro gosta de embutir os dividendos na valorização. Está com um retorno atualizado de 16%, um yield extremamente alto, relação PL de 9 vezes, receita passando dos 496 bilhões de reais e um lucro líquido acumulado extremamente elevado de quase 50 bi. E mesmo assim, ainda a ação está com potencial de alta, um upside de 20%, segundo o site Investing Pro, com o preço-alvo de R$ 42,11 por ação, sendo que hoje ela negocia a R$ 34,95 por ação. E a oitava posição com maior relevância no fundo é a Allos 3, a Allos Shopping Centers, onde não tem nenhuma negociação no mês de dezembro de 2024. Eles fecharam com uma posição de mais de 2 milhões de ações da companhia, 37,5 milhões de reais em valor de mercado que davam naquele mês 5,9% do portfólio acionário. Olhando a cotação da Allos, ela está sendo negociada hoje a R$ 22,40 por ação. Então, multiplicado pela quantidade de ações que eles têm na companhia, de mais de 2 milhões, eles teriam 46,4 milhões de reais investidos na Allos se mantivessem a posição até agora. Ou seja, nesse caso, eles tiveram uma valorização significativa estando investidos na Allos. Então, nesse caso, eles ganharam dinheiro, diferente das empresas anteriores. Para quem não conhece, a Allos S.A. presta serviços de planejamento, gestão e locação de shopping centers de terceiros no Brasil, atuando no segmento de aluguel, estacionamento e serviços também.
A empresa está tendo uma gerência recomprando muitas ações de maneira agressiva. Ela elevou dividendos durante 4 anos consecutivos e 3 analistas revisam para cima suas estimativas de resultado, além de estar sendo negociada um índice PL baixo em relação aos seus resultados e aos competidores. A empresa tem um upside de mais de 29% segundo o Investinpro, com um alvo de 28,94, sendo que hoje a ação negocia 22,40. Infelizmente, nos últimos 10 anos, a empresa tem uma desvalorização de 29%, então não é algo tão interessante. Porém, ela tem um retorno com dividendo de 3%, relação PL de 3 vezes, uma receita absurda que passa dos 2 bilhões de reais e um lucro líquido acumulado de 900 milhões de reais aproximadamente. E a próxima posição do fundo está no Açaí 3, a Sendas Distribuidora, onde foram vendidas mais de 81 mil ações da companhia nesse mês e compradas quase 4 milhões de ações da companhia. Eles fecharam com 7,1 milhões de ações acumuladas do Açaí 3 e um valor de mercado que beirava os 40 milhões de reais naquele mês, 6,27% da carteira do Alaska Black somente nessa empresa. O grupo Sendas Distribuidora S.A. atua na comercialização varejista e atacadista de produtos alimentícios, itens de bazar e outros produtos no Brasil. Está com um upside altíssimo, segundo o Investinpro, que passa dos 46%, com um preço-alvo de R$ 14,73, sendo que hoje a ação é negociada apenas R$ 10,08 por ação. 3 analistas revisaram para cima suas estimativas de resultado para o próximo período. Está sendo negociada com índice PL baixo em relação aos seus resultados no curto prazo. O valuation mostra um forte rendimento no fluxo de caixa livre. É um player forte no setor de Consumer Staples Distribution e Retail, que é o setor principal da empresa de consumo básico. E olhando sua cotação no longo prazo, ela tem uma desvalorização de 29%, porém tem um retorno com dividendo também baixo, de 0,1%, relação PL de 16,4 vezes, receita de mais de 75 bilhões e um lucro acumulado, um lucro líquido de 800 milhões de reais aproximadamente. E a próxima ação da nossa lista que vamos trazer aqui é a Vale S.A., a Vale 3, onde eles compraram mais de 66 mil ações da companhia naquele único mês, mais de 780 mil ações acumuladas e um valor de mercado absurdo que passava dos 42 milhões de reais apenas investidos na Vale, 6,69% da carteira naquele mês. Hoje a Vale está sendo negociada a R$ 55,30 por ação, ou seja, eles teriam mais de 43,1 milhões de reais investidos na Vale se eles mantivessem a posição de lá para cá. Então, nesse caso, eles ganharam dinheiro investindo na Vale. Não é um super dinheiro, mas teve uma valorização, por mais pequena que seja. A Vale S.A., em conjunto com as suas subsidiárias, produz e comercializa pelotas de minério de ferro e de minério de ferro para uso em matéria-prima na siderurgia no Brasil e também no exterior. A empresa tem um upside, segundo o Investinpro, que passa dos 33%, com um preço-alvo de R$ 73,75 por ação, sendo que hoje ela é negociada a R$ 55,30 por ação. Olhando a Vale, ela está sendo negociada a um múltiplo de lucro relativamente baixo, está pagando excelentes dividendos para os acionistas, é um player forte no setor de metais e mineração e manteve bons dividendos por 25 anos consecutivos, o que não é pouca coisa. Olhando no longo prazo, a ação tem uma valorização que passa dos 486%, um retorno de dividendos de quase 9%, relação PL baixa de apenas 7 vezes, receita de mais de 200 bi e lucro líquido acumulado no período de 30 bilhões de reais mais ou menos. E a quinta posição de maior relevância está numa ação bem polêmica que caiu bastante nos últimos tempos, que é a Cosan, a Kizan 3. Onde não realizaram nenhuma compra nem venda naquele mês. Mais de 7,1 milhões de ações acumuladas da Cosan, um valor de mercado naquele mês que beirava os 58 milhões de reais, 9,10% da carteira do Alaska. Hoje a ação está sendo negociada a R$ 6,93 por ação,
valendo 49 milhões de reais aproximadamente da posição do Alasca, ou seja, eles tiveram uma desvalorização significativa de lá para cá, caso eles tivessem mantido a posição. A Cosan S.A. atua no negócio de distribuição de combustíveis no Brasil, Europa, América Latina, América do Norte, Ásia e internacionalmente. O segmento Raizen da empresa distribui e comercializa combustíveis. Além de tudo, eles também têm a Rumo Logística, também tem a Move, a Radar e a Compass. Olhando pontos positivos da empresa, a gente vê que a gerência tem recomprado muitas ações. As expectativas de lucro são melhores, dada todo o prejuízo que teve até agora. Então a gente tem uma expectativa um pouco melhor daqui para frente. Os analistas esperam mais vendas daqui para frente e o valuation mostra um forte rendimento de fluxo de caixa livre para o futuro. Apesar de todas as quedas que a gente viu na cotação, a gente vê que nos últimos 10 anos ela valorizou. Não é a supervalorização, mas valorizou 79%. Tem um retorno de dividendo de 6%, resquícios quando ela pagava dividendo. Relação PL negativa, porque tem dado prejuízo. Receita de mais de 40 bi e prejuízo de mais 10 bilhões no acumulado. Isso se deve principalmente à venda da Vale por parte da empresa. Quarta posição de maior relevância, nós temos a Valid, a VLID3, onde eles venderam mais de 750 mil ações da companhia no mês de dezembro. Ficaram com 2,5 milhões de ações acumuladas e um valor de mercado que passava de 61 milhões de reais investidos apenas na Valid. Isso equivalia a 9,72% da carteira. A Valid Soluções S.A. presta serviço de impressão de segurança no Brasil. A empresa atua no segmento de meios de pagamento e identificação em mobile. A empresa está sendo negociada com um preço interessante, segundo o Investinpro. A gerência tem recomprado muitas ações da empresa de maneira agressiva, possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, um alto rendimento para o acionista e elevou seus dividendos durante 3 anos consecutivos. Mesmo com todas as altas que a gente viu nos últimos meses, o site aponta um upside de mais de 43% com um preço-alvo de R$ 35,85 por ação, sendo que hoje ela negocia a R$ 25 aproximadamente. Olhando a cotação nos últimos 10 anos, a gente vê o turnaround bem sucedido que a empresa teve. Ela caiu muito forte de 2015 para frente, chegando a preços extremamente baixos de R$ 5, R$ 6 por ação, para hoje estar cotada a R$ 25, com uma super alta nesses últimos 5 anos. A empresa tem um retorno de dividendos significativo de mais de 12%. Relação PL baixa de apenas 6,4 vezes. Receita que passa dos 2 bilhões de reais e um lucro líquido acumulado que passa dos 300 milhões de reais para a empresa. E a terceira participação de maior relevância no Alaska Black está na Rent 3, a Localiza Rent a Car, onde eles venderam 32 mil ações da companhia e compraram nesse mês de dezembro absurdos 754 mil ações da empresa, desembolsando mais de 23 milhões de reais para tal, ficando com uma posição de mais de 2 milhões de ações da companhia e 64,5 milhões de reais investidos em valor de mercado naquele mês. 10,14% da carteira somente na Localiza S.A. E hoje a cotação da empresa está 38,29 por ação. Olhando de lá para cá, eles teriam uma posição de 76 milhões de reais na empresa de valorização, então algo interessante. Ela sairia de 64 milhões para mais de 70 milhões de reais investidos, então eles ganharam muito dinheiro investindo em Rent 3 de lá para cá, essa participação, considerando nenhuma movimentação no meio do caminho. A Localiza Rent a Car atua no ramo de locação de veículos e frotas. A empresa também atua na concessão de franquias, vendas de carros desativados e usados, prestação de diversos serviços automotivos e de viagens e turismo, algo bem amplo. A gerência tem recomprado muitas ações de maneira agressiva, está elevando dividendos durante 4 anos consecutivos. 2 analistas revisam para cima suas estimativas de resultado e é um player muito forte no seu setor de transporte terrestre.
Nos últimos 10 anos, a empresa tem uma valorização de absurdos 453%. Está pagando dividendos atualmente na casa dos 4%, relação PL de 21 vezes, receita de quase 40 bilhões de reais e um lucro líquido acumulado que chega a quase 2 bilhões. E a próxima ação é a Cogna Educação, a COGN3, que era a segunda maior posição do Alasca naquele mês. Eles não realizaram nenhuma movimentação. Sua posição equivalia a mais de 70 milhões de ações da companhia e um valor de mercado que dava 77 milhões de reais naquele mês, que davam 12,14% da carteira. E como vocês podem ver, de lá para cá a ação valorizou muitos por cento. Então a mesma posição que valia na casa dos 70 milhões de reais, hoje vale mais de 200 milhões de reais investidos em Cogna, ou seja, eles tiveram uma supervalorização e sem dúvida nenhuma foi a principal ação que fez o fundo subir muito nesse ano, o investimento em Cogna Educação, com uma alta de mais de 200%, de lá para cá, considerando a mínima até a máxima recente. E a maior posição de todas do Alasca ficou na Magalu, MGLU3, onde eles não realizaram nenhuma movimentação no mês de dezembro, ficando com mais de 18,6 milhões de ações acumuladas da empresa, 121 milhões de reais em valor de mercado naquele mês, 19,05% da carteira do Alasca. Olhando de lá para cá, a gente vê que o Magalu subiu até de uma maneira interessante, não tanto que nem a Cogna, mas subiu. Hoje cotado a R$ 9,07 por ação, eles teriam quase 170 milhões de reais investidos somente no Magalu, ou seja, também ganharam muito dinheiro tendo o Magalu como principal posição. O Magazine Luiza S.A. atua no comércio varejista de bens e consumo, atua no segmento de varejo, operações financeiras, operação de seguros e outros serviços. A ação é geralmente negociada com altíssima volatilidade de preço, é um player proeminente no seu setor de varejo diversificado e é negociado a um múltiplo de valuation atrativo. Porém, o preço caiu muito nesses últimos 5 anos, o que assusta muita gente. E mesmo com todas essas quedas, tem uma valorização nos últimos 10 anos de 756%. Imagine se a gente considerasse o topo, acho que a valorização passava dos 90 mil por cento, para vocês terem ideia. A empresa tem uma relação PL de 15 vezes atualmente, receita passando dos 30 bi e um lucro líquido acumulado na casa dos 400 milhões de reais. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.